música que eu prefiro que... Gustavo, Alfonso. Ok. Abrimos aqui. Okay. A partir de agora, o público já está entrando. Nós vamos aguardar aí uns 3 minutinhos, 4 no máximo. E eu começo falando. E um bom evento a todos nós. Gracias. Bom dia a todos, bom dia a todas que estão aqui nos assistindo. É um prazer poder realizar esse evento em conjunto com o Ministério de Minas e Energia do Brasil, nosso parceiro aí em alguns projetos. Temos excelentes especialistas aqui com a gente hoje. Vou começar dando algumas dicas técnicas do evento. Nosso evento conta com tradução simultânea português e espanhol. Na barra abaixo do Zoom tem o ícone Interpretation, interpretação, dependendo da língua do seu computador, do Zoom, onde estiver ativando. Ali se pode escolher se quer escutar todo o evento no idioma português ou no idioma espanhol. Quem mantiver no off vai estar escutando o evento no original, ou seja, no idioma de cada palestrante. Perguntas, comentários são super bem-vindas e teremos um momento para poder dar as respostas a essas perguntas e a esses comentários, que será ao final do evento. Por favor, coloquem no chat, ou também temos o ícone Questions and Answers, QIA, aqui também na barra, onde as perguntas podem ser colocadas para os participantes.
Qualquer dúvida, estamos atentos ao chat. Posteriormente, este evento vai estar disponível no nosso YouTube e o meu e-mail, que está disponível para todos que fizeram a inscrição. Também posso ser contatada para dúvidas, para quem quiser receber as apresentações posteriormente. Fiquem à vontade. Meu nome é Anushka Soares, sou coordenadora de projetos do Programa Regional Segurança Energética e Mudança Climática para a América Latina, da Fundação Konrad Adenauer. Nosso escritório fica em Lima e a nossa diretora Nicole Stopfer envia um abraço para todos e mais uma vez agradece aos participantes e ao nosso público aqui presente. A Fundação Konrad Adenauer é uma fundação política alemã ligada ao partido da CDU, que é o Partido Democrata Cristão. É uma fundação política, independente e sem fins lucrativos. Estamos presentes em mais de 100 países e temos como objetivo contribuir para promover a democracia, o Estado de Direito e a economia social de mercado ao redor do mundo. Apoiamos o diálogo contínuo entre a política externa, bem como o intercâmbio entre diversas culturas e religiões. Para a CAIS, a segurança energética e a mudança climática tornaram-se peças importantes na estrutura e manutenção de uma ordem democrática. Nesse contexto, o ECLA, que é a sigla do nosso programa regional, foi desenhado como uma plataforma de diálogo. E a nossa principal missão consiste em sensibilizar os atores políticos de cada país latino-americano sobre os nossos temas de trabalho e como políticas públicas possam ser melhor desenvolvidas, adaptadas e construídas. Para isso, nós organizamos fóruns de discussões regionais, conferências, seminários, em estreita colaboração com os escritórios locais, bem como com parcerias nacionais e internacionais para a elaboração de livros, revistas, pesquisas de um modo geral, sempre ligado aos nossos temas de trabalho. Mudanças significativas na estrutura da matriz energética primária estão associadas ao conceito de transição energética. Essas mudanças são caracterizadas pela coexistência da fonte a ser substituída e a que será a nova fonte primária. A transição, de uma maneira geral, é um processo longo, que pode ter variações em seu ritmo, dependendo do país, região ou localidade. O processo de transição energética está acontecendo no mundo inteiro, em direção a uma economia de baixo carbono e maior preocupação ambiental. Sabemos que, dentre as recomendações, a promoção de sinergia entre políticas públicas e desenhos de mercado continua a ser um desafio. O objetivo do nosso workshop é realizar um intercâmbio de experiência entre essas tão importantes instituições aqui hoje, como a OLAD, a CEPAL, a EPE, Ministério de Minas e Energia, nosso moderador Leonardo Beltrán também, do Sea4All. Então, temos aqui um leque enorme de discussão a ser travado pela próxima 1h30. E esperamos, assim, poder mostrar um pouquinho, né, dos nossos desafios e oportunidades nessa transição, como é que pode ser feita uma cooperação regional e, é claro, uma mobilização política e também no âmbito da integração regional e do multilateralismo. Com isso, eu não vou me demorar mais, porque temos aqui 1h30 para muita informação. Passo a palavra para Agnes, que é a nossa representante do Ministério de Minas e Energia. Agnes, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. A palavra é sua.
Obrigada, Luzca. Bom dia a todos. Fico bastante feliz, né, de estar aqui conversando hoje sobre transição energética. Você falou muito bem, eu acho, da questão do multilateralismo, né? Eu acho que, no momento, acho que o mundo se encontra com grandes desafios pela frente, né, para a descarbonização das economias, e eu acho que não existe uma solução, né, que atende a todo mundo, mas todo mundo tem que pensar junto em diversas soluções e aquelas que fazem mais sentido para as realidades de cada país. A discussão ela está muito acalorada, né, sobre transição energética, e o Brasil, ele parte justamente, o caminho do Brasil parte de um lugar um pouquinho diferente, porque, no fundo, o Brasil tem matrizes elétricas e energéticas bastante limpas. Eu acho assim, até para situar, né, quando a gente fala de transição energética, a gente está falando basicamente de um movimento de mudanças de matrizes energéticas e elétricas. E esses movimentos eles ocorrem por muitos motivos, né? Essa não é a primeira transição energética pela qual o mundo ou os países eventualmente passam. Desta vez, assim, eu acho que é um esforço maior e de mundo, né, olhando para essa questão de descarbonização, que é uma meta global, né, um esforço global, mas no caso do Brasil, por exemplo, a gente passou por outros movimentos de transição energética, eu acho que o mais clássico, né, que a gente sempre menciona, foi no final dos anos 70, início dos anos 80, né, com os choques do petróleo, toda essa nossa política de biocombustíveis vem dessa época. Então, quando a gente fala dos pontos de partida, os pontos de partida, eles trazem a história, né, do país, de acordo com o desenvolvimento tecnológico que ocorreu no país, de acordo com os recursos energéticos, né, que também existem nos países. E aí a gente ter hoje uma matriz muito limpa, matrizes limpas, tem muito a ver com essas escolhas tecnológicas que a gente fez no passado, mas também partindo de uma realidade que é muito generosa com o Brasil, né? Com essa abundância de recursos energéticos que a gente tem, a gente sempre pôde fazer muitas escolhas, né? Então, quando a gente olha para o setor elétrico brasileiro, né, para quem acompanha mais tempo, a gente sabe, né, todo mundo fala hoje da seca, né, e quanto que as emergências climáticas têm afetado a hidrologia, mas basicamente a gente está falando de um país cujo setor elétrico cresceu para conectar todas as nossas bacias hidrográficas e todas as hidrelétricas que a gente foi construindo ao longo dessas bacias, e que nos fornecem energia muito competitiva e muito limpa também, né? Então, mas de cá para lá, naturalmente, a gente sabe que essa dependência, né, da hidroeletricidade tem seus riscos também associados, e é aquilo que você falou, né, Anuska, da questão da segurança energética. Para muitos países, a segurança energética ainda é a dependência de importação de recursos fósseis, né? No nosso caso, não é esse o caso. Mas, de qualquer forma, a gente tem também questões de segurança associada a não depender exclusivamente de uma fonte. Então, quando a gente fala desses movimentos de matriz, a gente está falando para descarbonização, a gente está falando para trazer resiliência para os sistemas energéticos, né? Então, você ter maior diversidade, não depender de alguma coisa. E eu acho que a pandemia também mostrou um pouco o quanto a gente fica nessa dicotomia, né, entre o mundo global de importações e exportações e do quanto que você também tem que ter algum tipo de soluções mais locais, né? Com essa questão toda da restrição de mobilidade, a gente viu como os países ficaram, né, logo bastante sensibilizados, né, para esses riscos. E eu acho que, então, para a gente, antes, né, antes da Covid, a gente já falava de transição energética, a gente falava de Acordo de Paris, a gente via como os países estavam com dificuldades de atingir seus objetivos, né, de redução de emissões. E com a Covid, a gente viu esse movimento muito forte vindo da Europa, né, de Green Deal, né, de recuperação da pandemia de uma forma mais verde, justamente para acelerar esses movimentos, né, de descarbonização. E aí hoje a gente vê também esse tipo de discussão nos Estados Unidos. E para a gente, no Brasil, foi um ensejo também, para fazer essa reflexão de que tudo bem, né, que a nossa transição energética, digamos assim, ela já começou antes, mas assim, não é todo o dever de casa, né? A gente ainda tem muita coisa para fazer, e a gente parte, no caso do Brasil, comparado com economias mais maduras, de um país que ainda vai ter uma grande incorporação, né, de, se Deus quiser, com desenvolvimento econômico e social, né, que é o que a gente fala então de transição justa. Se a gente quer reduzir desigualdades, a gente também tem que incorporar pessoas, né, para o acesso à energia, e a gente tem que fazer isso de uma forma inteligente. Não é possível, sim, né, que haja aumento de consumo de energia no Brasil. É óbvio que a gente tem que sempre olhar, né, para a eficiência energética,
outros mecanismos de flexibilidade, como resposta da demanda, justamente para evitar uma expansão que eventualmente seja desnecessária ou redundante, mas, de qualquer forma, a gente está falando de integrar, né, ainda muitos consumidores. E aí, para isso, a gente ainda tem que ter esse olhar no Brasil de como a gente continua a permitir esse crescimento do consumo, mas de uma forma sustentável. E aí a gente hoje se depara, né, com novos paradigmas que tem muito a ver com aquele cenário de Net Zero Emissions da Agência Internacional de Energia para 2050, que mostra que para uma descarbonização ou para uma neutralidade de carbono, né, até 2050, de todo o mundo, você tem que, pelo menos, tem que ter muito investimento ainda em desenvolvimento tecnológico. Então, como você mesmo falou, né, de mudança, né, do energético, da matriz e tal, a gente fala, né, hoje muito da questão do hidrogênio. Será que a gente vai falar no futuro, né, de não uma economia dos combustíveis fósseis, mas uma economia do hidrogênio? Talvez seja muito cedo para se afirmar algo nesse sentido, mas, de qualquer forma, a gente está trabalhando para possibilitar que isso seja viável, né, se for esse o caminho mais provável. Então, eu acho que a gente tem boas reflexões para fazer, e o Brasil, assim, só para concluir, né, o Brasil, este ano, as Nações Unidas, né, a Assembleia Geral das Nações Unidas mandatou a realização de um diálogo em alto nível sobre energia. Isso foi a primeira vez que foi mandatado um diálogo desse nível, desde, acho que nos últimos 40 anos. E aí são, acho que 5 temas, né, em torno dos quais os países estão debatendo, e o Brasil, junto com mais 6 países, eu acho 6 ou 7, é um global champion, que a gente fala, no tema de transição energética. O que tem exigido da gente, né, no governo, no Ministério de Minas e Energia e no Ministério de Relações Exteriores em especial, mas também no Ministério da Economia, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Ciência e Tecnologia, debater, né, mais fortemente o que de fato é esse movimento de transição energética, o que cabe, né, nesse movimento de transição energética para o Brasil. Então, esse ano tem sido muito, muito frutífero, assim, várias ações, né, várias políticas que estão bastante alinhadas com essa narrativa. Eu acho que Gustavo Nassif vai apresentar em maiores detalhes, né, Gustavo? Então, acho que da minha parte, acho que é isso, assim, eu fico bastante feliz em ver pessoas tão qualificadas, que nem você falou da região, né, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que buscar sinergia, buscar justamente trabalhar junto, e eu acho que tem bastante coisa boa para vir pela frente. Então, acho que com isso eu encerro nessas palavras iniciais, estou bastante feliz e ansiosa para ver o que os demais vão trazer. Maravilha, Agnes. A Agnes é a chefe da assessoria especial em assuntos regulatórios, tendo como especialidade economias de energia e de mineração, e atua há 16 anos no Ministério de Minas e Energia. E claro que eu não podia deixar de falar, fizemos faculdade de economia juntas na UFRJ, temos aqui uma mesa com alguns economistas presentes. Maravilha! Então, sem muito mais delongas, eu vou passar a palavra ao nosso querido moderador, senhor Leonardo Beltrán, que é Fellow do Instituto das Américas e da Escola de Políticas Públicas da Universidade de Calgary. Ele também está cumprindo seu segundo mandato de 3 anos no Conselho de Administração de Energia Sustentável para Todo, o Sustainable Energy for All. O senhor Beltrán teve uma carreira notável de 13 anos no serviço público do governo do México, inclusive como secretário adjunto de energia, com mais tempo no cargo, ficando de 2012 a 2018. Nesse período, ele liderou a coordenação do Ministério da Estratégia Nacional de Energia do México, documento que serviu de base para a reforma energética que foi feita em 2013. O senhor Beltrán também é membro do Conselho da Fundación por México, Fundação pelo México, uma ONG focada na prestação de serviços educacionais para comunidades carentes, e é membro do grupo de especialistas do Fórum Econômico Mundial. Para finalizar, ele também é consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, da OLAD e do Banco Mundial em questões relacionadas à energia. Leonardo Beltrán, a palavra é sua. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje, tocando esse seminário. Muito obrigado, Anushka. É prazer. Bom dia a todos. É prazer para mim poder estar en este taller que organiza la Fundación.
y sin duda compartir el espacio con un gran amigo y con extraordinarios profesionales. Primero que todo, quisiera presentar a Alfonso Blanco, el secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía. Él está ubicado en esta posición desde 2017, está desarrollando su segundo periodo al frente de la Organización Latinoamericana de Energía, donde además pues, le ha dado un gran apoyo a integrar la región, a involucrarse en proyectos que implican la interacción con el sector académico, sector público y sector privado. Y además, pues es un experto no solamente en su natal Uruguay en temas energéticos, sino de toda la región. Previamente a su cargo como secretario ejecutivo en la Organización Latinoamericana de Energía, fue consultor para el Banco Mundial, para el Banco Interamericano de Desarrollo, para la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, y para las Naciones Unidas. Alfonso, me da mucho gusto que podamos compartir este panel. También se suma Camila Gramco, que es oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL en la oficina de Brasil. La CEPAL, como todos sabemos, es la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe. Y además de tener experiencia profesional en el campo de desarrollo sostenible, también ha trabajado en academia, en el sector social, el tercer sector, como se denomina en ciertos sitios, y en consultoría y cooperación internacional. Tiene un doctorado en economía del cambio climático por la Universidad de East Anglia, de Reino Unido, y una maestría en economía del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Camila, es un gusto y un honor poder conocerte y compartir el espacio en este taller. Y Gustavo Nassif, el superintendente adjunto de la empresa de pesquisa energética de Brasil, tiene un máster y un doctorado en ingeniería de producción en el área de sistemas de apoyo a la decisión de la Universidad Federal Fluminense. Y antes de incorporarse a la EPE, trabajó como especialista en estrategia y desarrollo en el RJ, anteriormente en AMPLA. Su rol como superintendente adjunto de estudios económicos y energéticos es precisamente impulsar y entender cuáles son las fuerzas que están impulsando el desarrollo de la actividad económica, cuáles son los elementos centrales para poder entender qué ocurrirá en el largo plazo, y por supuesto la innovación en el sector energético y otros sectores que inciden en el desarrollo de la actividad económica. Gustavo, es un honor, un placer poder volver a coincidir en este taller que organiza la Fundación. Y con esta introducción, si les parece, déjenme presentar unas cuantas láminas sobre lo que consideramos o se considera a nivel internacional una de las definiciones más utilizadas en términos de la transición energética. Y quisiera utilizar esta primera lámina para mostrar primero que todo, el índice de transición energética, que es un marco conceptual que diseñó el Consejo Mundial de Energía junto con el Foro Económico Mundial. Y del lado izquierdo de la lámina tienen ustedes los imperativos de desarrollo de un sistema, que básicamente es si tienes seguridad y acceso a la energía. El segundo de los elementos es la sustentabilidad ambiental, y el tercero es el desarrollo y crecimiento económico. Entonces, esos tres elementos son los que constituyen lo que ahora conocemos más comúnmente como el trilema energético. Y para poder saber cuál es el desempeño de ese sistema,
hay 6 dimensiones que habilitan el tránsito hacia la transición. Y estos son la estructura del sistema energético, el capital y la inversión dedicada a este propósito, la regulación y el compromiso político dentro de la arquitectura institucional en cada jurisdicción, las instituciones y gobernanza, la infraestructura y el ambiente de negocios proclive a la innovación, y por supuesto, como último, pero no menos importante que el resto de las dimensiones, es el talento o el capital humano y la participación del sector privado, del sector consumidor, para hacer la transición energética una realidad. Entonces, con esto en mente, lo que quisiera mostrarles es este estudio que desarrolló el Foro Económico Mundial junto con el Consejo Mundial de Energía, donde podemos observar que Latinoamérica representa solamente el 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y tiene el 8% de la población mundial. Entonces, nuestra región es menos intensiva en emisiones de dióxido de carbono que otras regiones en el planeta, y si podemos observar, por ejemplo, en la parte superior de esta lámina, las economías avanzadas con un 13% de la población tienen un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues simplemente quisiera dejarles este mensaje aquí. Nuestra región es de las más sustentables del planeta y además es una de las menos contribuyentes en gases de efecto invernadero. Ahora, ¿cómo hemos evolucionado en la última década? De acuerdo con este mismo marco conceptual que diseñó el Foro Económico Mundial, en la última década Latinoamérica avanzó un 2% en relación con 2012. Podemos observar aquí cuáles son esos diferentes avances a lo largo de toda la región. Me gustaría quizás que viéramos esta lámina, mantuviéramos el mapa para que cuando escuchemos a Gustavo podamos saber un poco más a detalle de lo que está desarrollándose en Brasil y cuál es esa experiencia. Y por supuesto, cuando escuchemos a Alfonso y a Camila, entendamos esa dinámica que existe en ciertos lugares y donde hay áreas de oportunidad para ser mucho más limpios y sustentables, y cuáles son esas buenas prácticas que están ocurriendo en otras jurisdicciones. Esto simplemente pues, es para ver cómo nos ubicamos en América Latina y el Caribe. Como podemos observar, prácticamente todos los países tuvieron un avance, excepto uno que otro, como lo pueden ustedes observar. Pero básicamente la región y el mensaje que quiero dejarles es de las más limpias que hay en el planeta. Ha tenido un avance en la última década. Su contribución en términos de emisiones de gases de efecto invernadero es relativamente menor en proporción a su población. Y esta última lámina lo que les muestra es los compromisos que se están dando, se están anunciando en 2020 para esos objetivos de emisiones netas cero hacia el 2050. Y podemos observar aquí que hay avances en varios de los países de la región, donde por supuesto hay objetivos en discusión, hay legislación ya propuesta, hay políticas en desarrollo, pero todavía estamos lejos de poder alcanzar un futuro donde acordemos que las emisiones netas cero son la nueva normalidad de América Latina y el Caribe. Entonces ahí me parece que es nuestra gran área de oportunidad para poder avanzar hacia ese futuro bajo en carbono. Y con esto en mente, yo quisiera pasarle ahora la palabra a
Alfonso para que nos comente la visión que tiene la Organización Latinoamericana de Energía respecto de la transición energética y, por supuesto, hacer un zoom al sector energético, que es el mayor contribuyente en emisiones de gases de efecto invernadero. Alfonso, el espacio es tuyo. Leonardo, bueno, muchas gracias a la Fundación Konrad Adenauer por la invitación, y el Ministerio de Minas y Energía de Brasil por la invitación a hablar de este importante espacio. También un saludo a todos los integrantes del panel, y un especial saludo a vos, Leonardo, desde acá, Montevideo, que es donde estoy en este momento. Así que voy a compartir una presentación que hemos preparado para abordar O Alfonso congelou. Nilson, Alfonso congeló. Alfonso. Sí. Alfonso regresó porque se cortó. Sí, yo no veo a Alfonso. No, se cortó. Vamos pasar. Bueno, ¿qué les Camila. parece si, exacto, si les parece, podemos escuchar a Camila? También Camila tiene una visión sobre América Latina y el Caribe desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas. Camila, por favor, si quisieras ilustrarnos con esta visión que tiene la CEPAL y cómo podemos avanzar como región para contribuir precisamente esos objetivos grandes que ha presentado y ha estado impulsando el secretario general Guterres. Gracias, Camila. Perfeito, muitas graças, Leonardo, buenos dias. Gostaria de saudar os colegas aqui presentes, saudar a Nusca, agradecer pelo convite de estar aqui para essa importante discussão hoje, a Agnes Costa, do MME, Gustavo Nassif, da EPE, e o Alfonso, espero que consiga se juntar a nós novamente em breve. Bem, eu preparei uma apresentação, que eu vou colocar na tela agora. Caso não apareça, me avisem por gentileza. Agora eu deixo de vê-los. Bom, eu tenho aqui 15 minutos, eu queria aproveitar esse tempo, vou buscar ficar dentro do tempo previsto para contar para vocês, para a nossa discussão, sobre uma abordagem que a CEPAL vem desenvolvendo para uma recuperação sustentável nos países da América Latina e do Caribe, chamado Um Grande Impulso para a Sustentabilidade, enfocada no setor energético brasileiro, né? Como foi colocado, eu trabalho na CEPAL e trabalho no escritório do Brasil da CEPAL, então a apresentação vai ter um foco muito grande em temas ligados ao Brasil, mas também vou tentar trazer aspectos regionais. Bom, para começar esse debate, é muito importante a gente ter em mente o contexto no qual vivemos, né? Esse é um contexto que nós entendemos, ele sublinha a necessidade urgente de uma transformação estrutural, né? Ou seja, de uma recuperação que seja transformadora, e não de uma retomada que nos coloque no mesmo patamar ou no mesmo modelo de desenvolvimento anterior à pandemia. Então, nós verificamos que o contexto, mesmo antes da pandemia, mas que foi magnificado pela pandemia, era um contexto de crescentes evidências das insustentabilidades do modelo de desenvolvimento nas três dimensões, ou seja, uma insustentabilidade econômica, social e ambiental, e eu vou trazer alguns dados aqui rapidamente para ilustrar esse ponto. Camila, desculpa interromper,
Desculpe interromper, tem algum barulhinho atrás de você que está fazendo um chiado um pouco mais alto que a sua voz. Gente, peço desculpas, é possível que sejam meus cachorrinhos que estão dormindo aqui no meu pé, mas deixa eu mexer aqui com eles para ver se eles param. Desculpa Tudo pelo bem. ruído, tá? Coisas de home office, gente. Se ficar muito alto, me avisa que eu mexo aqui com eles, que eles são roncadores mesmo. Bom, parênteses aí do home office na pandemia, né? Mas vamos lá. Então, o cenário econômico que a gente tinha na região era um cenário de baixíssimo crescimento. A gente vê ali, pelo menos desde 2008, 2009, a taxa de crescimento do PIB se reduzindo significativamente. Com a chegada da pandemia, a gente vê no gráfico uma queda de 5,3% do PIB no ano passado. Isso representa a maior queda do PIB em pelo menos um século de estatísticas, né? Então, realmente, nós estamos passando por um momento muito grave em termos de efeitos econômicos dessa pandemia. No caso do Brasil, a queda observada no ano passado, que foi de 4,1%, foi a maior queda observada desde a década de 1990, então realmente é uma queda importante, né? Ela só não foi maior por conta das medidas de resposta que o país colocou a postos, né? Colocou em marcha. Então, principalmente medidas como o auxílio emergencial, entre outras, foram muito importantes para que essa queda não tivesse sido maior, mas ainda assim é uma queda muito importante da atividade econômica no Brasil. Então, nós temos no pilar econômico um dinamismo muito baixo, né, da atividade econômica que se agravou com a pandemia. Uma das consequências desse baixo dinamismo econômico, uma das facetas mais cruéis, né, da pandemia, é o aumento da pobreza. Segundo as nossas estimativas, para o caso do Brasil, nós vamos ter mais de 9 milhões de pessoas a mais, né, adicionais em situação de pobreza no Brasil em relação aos valores de 2019, e mais de 500 mil pessoas em situação de extrema pobreza. Então, também no lado social, há essas evidências, né, de grandes brechas ou lacunas do desenvolvimento. Em relação à dimensão ambiental, o que a gente observa é que a pandemia ela trouxe redução de emissões, sim, claro, acompanhando a contração da atividade econômica. Nesses gráficos que estão na tela, vocês estão vendo gráficos de um estudo que foi publicado na revista Nature Climate Change, no ano passado, que justamente buscou quantificar os efeitos da pandemia sobre as emissões. E no gráfico superior esquerdo, nós vemos que, de fato, conforme as medidas de isolamento social, de restrição das atividades econômicas são colocadas, são introduzidas, há uma redução da atividade econômica, aliás, uma redução das emissões, né? E a gente vê que a China foi um dos primeiros lugares no mundo, né, um dos primeiros países em que essa redução foi observada, mas o gráfico também mostra que conforme essas restrições vão sendo levantadas, vão sendo canceladas, essa redução das emissões tende a se dissipar completamente e às vezes até há uma recuperação com aumento das emissões, né? No gráfico inferior, nós vemos o caso específico do Brasil, e ali fica um pouco mais claro por que isso acontece. O principal setor no qual ocorre a redução das emissões, por conta das medidas restritivas, de isolamento, é o setor de transporte de superfície. Isso é bastante intuitivo, né? Afinal, as pessoas estão se deslocando menos, estão permanecendo mais em casa, mas a gente percebe também o impacto na indústria, na aviação, no setor elétrico, e no setor público de forma geral. Agora, o principal resultado, a principal conclusão desse estudo é que esses efeitos de redução das emissões são temporários, né? Assim que a economia volta, que a atividade econômica retoma, as emissões tendem a voltar ao patamar anterior, se não em patamares superiores, quando os países implementam políticas de estímulos a setores poluentes. Então, a principal conclusão é que, para de fato conseguir uma redução sustentável no tempo das emissões, é importante realizar investimentos, é importante realizar transformações. E no caso da energia, em particular, é importante se pensar em como transformar o sistema energético de forma geral, né? Ou seja, transformar a forma como produzimos, como transmitimos e como consumimos energia.
Então, pensando nesse contexto de insustentabilidades nas 3 dimensões, a CEPAL vem desenvolvendo uma abordagem chamada o Big Push, ou Grande Impulso para a Sustentabilidade, que é uma abordagem para apoiar os países latino-americanos na construção de uma recuperação transformadora na direção da sustentabilidade e da igualdade. De forma muito rápida, essa abordagem ela tem 3 componentes principais. O primeiro é um diagnóstico da situação atual, ou seja, onde nos encontramos em relação às 3 dimensões, econômica, social e ambiental. Um diagnóstico também de futuro, mas um futuro em um cenário de inação, ou seja, o que pode acontecer com os países da região diante da inação, especialmente em relação ao aquecimento global, à emergência climática. E esse ponto dessa análise mostra que a inação ela tem um custo, né? A inação não significa que tudo estará como é hoje. Então, a inação diante da mudança climática, conforme o aquecimento global vai avançando, as temperaturas médias continuam se elevando, levam a cada vez mais eventos extremos, né? Semana passada foi lançado o novo relatório do IPCC, confirmando esses achados. Tudo isso tende a agravar problemas históricos do desenvolvimento, desde a pobreza, das desigualdades, da vulnerabilidade externa, enfim. Tem toda essa análise da parte da inação, mas o que eu queria focar aqui hoje é o terceiro elemento, que é justamente o elemento propositivo dessa análise, que é um foco nos investimentos. Os investimentos são chave nessa abordagem, porque eles têm um grande potencial no curto prazo para contribuir para a retomada da economia, a retomada da atividade econômica, dos empregos e da renda, e, simultaneamente, eles carregam consigo, eles são a variável de transformação de longo prazo da economia. Ou seja, realmente há uma centralidade dessa abordagem nos investimentos em função dessas questões. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu deixo essa lâmina para referência futura sobre alguns detalhes adicionais dessa abordagem, né? A gente, para definir esses investimentos e qual que é esse conjunto de investimentos necessário em cada caso, a gente define alguns pilares desse novo estilo de desenvolvimento, ou seja, para onde queremos ir, qual é o futuro desejado a ser construído. Depois, a gente analisa qual que é a necessidade de políticas para que isso aconteça, como a gente pode, quais são as políticas necessárias para se criar um ambiente favorável para que esses investimentos aconteçam. Colocamos algumas discussões, alguns elementos conceituais também sobre quais investimentos são esses, lógico, investimentos em infraestrutura, tecnologias e práticas sustentáveis, mas também complementaridade entre diferentes tipos de investimentos, inclusive entre investimentos públicos e privados, e, claro, uma vez mobilizados esses investimentos, os impactos esperados. Mas isso eu vou passar muito rapidamente para a gente entrar na discussão da energia e por que ela é um setor estratégico, né? Nós identificamos na nossa análise do Grande Impulso para a Sustentabilidade 7 setores estratégicos, ou seja, aqueles setores que carregam consigo um grande potencial de transformar o modelo de desenvolvimento, e as energias sustentáveis são um deles. Então, ela é uma enorme oportunidade para o Grande Impulso para a Sustentabilidade. Ela permite criar um ciclo virtuoso, né? Isso que a gente estava comentando no início. Ela traz eficiência, redução de poluentes, redução de emissão de gases de efeito estufa, contribui para a eficiência no sentido sistêmico da economia, né? Porque energia é um insumo para todos os setores da economia. Então, ter uma oferta segura, confiável, acessível e sustentável à energia é um aspecto que garante uma eficiência sistêmica a toda a economia. Contribui também para a resiliência, para a integração dos sistemas de energia, e isso ajuda o país a ter um aumento da produtividade e da competitividade em diversos setores, e, claro, contribui também para a universalização do acesso à eletricidade. Lembrando que no Brasil existem estimativas de que há ainda cerca de 1 milhão de pessoas, né, sem acesso à eletricidade no país. Ou seja, é um setor claro, né, um caminho claro para a construção de estilos de desenvolvimento mais sustentáveis. A gente coloca também a questão sobre um cardápio de opções, né, ou seja, não existe para usar a expressão aqui do evento, não existe uma transição energética, existem diversas transições energéticas. Esses caminhos, essas estratégias devem ser construídas caso a caso,
Então, nós entendemos que há um cardápio de opções, né, a serem escolhidas, desde as fontes renováveis não convencionais, a fotovoltaica, a elétrica, os combustíveis avançados, as redes inteligentes, a eficiência energética, enfim, há uma série de áreas possíveis para que esses investimentos aconteçam, mas a gente destaca que tem uma tendência nos diversos países, principalmente nos países centrais, né, na economia global, que são as tendências da eletrificação, a eletrificação do transporte, a eletrificação da indústria, da digitalização e da conectividade, que são grandes tendências que tendem a transformar estruturalmente o setor energético nos próximos anos, né? E um outro ponto que eu não posso deixar de comentar é a centralidade da importância da inovação, né? Tanto no sentido de desenvolver as soluções técnicas, que é importante destacar, ainda não estão prontas, né? Se a gente pensa nos cenários de net zero, né, de carbono neutro, esses cenários requerem tecnologias que ainda precisam ser desenvolvidas para a gente chegar até lá. Então, realmente, a inovação é chave para que a gente consiga ter essas soluções técnicas, mas também para que a gente possa reduzir o custo dessa transição energética, dessas tecnologias. E um ponto central que a gente destaca na abordagem do Grande Impulso é a importância da inovação, da construção de capacidades tecnológicas locais, para que seja possível reter nacionalmente os benefícios socioeconômicos, além dos benefícios ambientais dessa transição. Por exemplo, vou simplificar bastante aqui para a gente conseguir avançar no tempo, né? Mas se a gente fizer toda essa transição energética com turbinas eólicas importadas, com painéis solares importados, é lógico que nós teremos o resultado não desprezível, né, que é muito importante, de ter uma matriz energética mais limpa, porém a gente teria perdido a oportunidade de gerar os benefícios sociais e econômicos no país, né, de geração de empregos, de geração de renda Camila, no país. Pois não? Podemos ir cerrando tu presentación. Ok. Outro ponto que nós colocamos, né, nesse debate do Grande Impulso, de uma recuperação sustentável, especialmente no setor energético, é a importância de se pensar o setor energético num ponto de vista regional, né? Existe uma grande oportunidade perdida na América Latina de ter uma maior integração da matriz elétrica, né? E isso é especialmente importante quando a gente pensa na descarbonização da matriz elétrica dos nossos países. Então, na tela vocês estão vendo uma tabela, com simulações que nós fizemos na CEPAL sobre o peso das renováveis na situação atual, né? Hoje, o que está já planificado, que já consta do planejamento energético dos países, as renováveis sem integração e as renováveis com integração, e o que eu gostaria de destacar aqui é que o custo de se ter uma estratégia integrada de renováveis, ele é mais baixo do que o custo atual, planejado, das políticas atuais de planejamento dos países. Ela leva a uma maior redução de gases de efeito estufa também. E para fechar, eu queria trazer alguns casos aqui práticos, né, de push para sustentabilidade. Nós desenvolvemos esse repositório de estudos de casos sobre o Big Push, que são estudos de caso de investimentos que já produziram impactos positivos nas 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. Quem tiver curiosidade de entrar aqui na área de infraestrutura, tem diversos casos sobre o setor energético. Vou dar aqui rapidamente 3 exemplos para a gente tentar aterrissar um pouco nesse debate. São 3 estudos de casos para o Brasil. Então, um dos casos que está lá no repositório é o caso da rápida expansão da energia eólica. O Brasil é um país que praticamente não tinha competências produtivas e tecnológicas nesse setor, e em cerca de uma década essa cadeia foi desenvolvida com mais de 8 milhões de dólares mobilizados, com mais de 250 mil empregos, e hoje o Brasil é um produtor importante no cenário internacional dessa cadeia. Temos um caso muito interessante também de um complexo siderúrgico, né, que é um grande consumidor de energia, um importante player no setor energético, que mostra como é possível ter um complexo siderúrgico moderno, integrado, com emissões zero, com uma grande capacidade de empregar pessoas. E, finalmente, um exemplo no caso da mobilidade elétrica, né,
com esse projeto Frota Pública Sustentável da BYD, ou da BYD, que contribuiu para 100% da eletrificação da frota, né, da guarda de São José dos Campos, e com diversos efeitos importantes aí, sociais, econômicos e ambientais. Mas eu estou ciente que o meu tempo está estourado, eu vou deixar aqui referências para mais informações, caso alguém queira entrar mais a fundo em algum desses temas, e agradeço pela atenção. Muchas gracias, Camila. Y con esos ejemplos, me parece que es extraordinaria el dato que presentas. Es mucho más barato cambiar hacia la sustentabilidad que mantener nuestro modelo de operación. Creo que ese es el principal mensaje con el que hay que quedarnos desde el punto de vista de Camila y CEPAL. Y ahora, si les parece, quisiera retomar la presentación de Alfonso. Si nos pudieras... Hola, sí, ¿me escuchan? Perfecto, por el inconveniente técnico, no sé si ven la presentación. Se ve perfecto. Vamos, se ve perfecto. Disculpas también por el tiempo perdido por este inconveniente de desconexión. Nuevamente muchas gracias a haber invitado a Olade a este importante abordaje de los temas de transiciones energéticas. Y para empezar, a mí siempre me gusta empezar con una información que de alguna forma refleja cuál es la situación de América Latina y el Caribe en términos de su sector energía. Esto es un diagrama de Sankey del sector energía de toda América Latina y el Caribe. Tenemos un petróleo que todavía representa en el entorno del 30%, y si le sumamos el gas natural, estamos entre petróleo y gas natural entre un 63% de energía primaria en la matriz energética de la región. Si a eso le sumamos el carbón natural, estamos prácticamente en un 70% de energía de origen fósil que se consume en América Latina y el Caribe. La cara positiva de todo esto es que si vamos a la energía primaria en América Latina y el Caribe, estamos en el entorno de un 29% de origen renovable. ¿Qué significa esto en términos comparativos a nivel global? Mientras América Latina tiene casi un 30% de energía primaria de origen renovable, y esto estamos hablando de un fuerte componente de la hidroelectricidad comparativamente al resto del mundo en nuestra región, y una fuerte participación de la bioenergía, que después vamos a hablar del rol que tiene la bioenergía en América Latina y el Caribe, y una creciente participación de las energías renovables no convencionales en nuestra región, lo que suma este 30% de participación de renovables en la matriz de energía primaria de nuestra región. Si lo comparamos con el resto del mundo, que está aproximadamente en un 13%, lo que decía Leonardo al inicio, de que América Latina y el Caribe es la región más verde del planeta, es así. ¿Cuál es el elemento que tenemos que tener en consideración en todo esto? Es que nos hemos mantenido en esta situación de renovabilidad por demasiado tiempo sin prácticamente cambiar nuestra situación. ¿Y cuál es el motivo por el cual no hemos modificado este porcentaje de renovabilidad? Porque la demanda de energía, y fundamentalmente la electrificación de la demanda en nuestra región y la mejora de los indicadores de desarrollo humano en nuestra población, que involucran mayor acceso a la electricidad, que involucran mayor desarrollo de nuestra población y mejores condiciones de acceso a ciertos niveles de consumo de nuestra población, han llevado que el aumento de esa demanda de energía se dé a una tasa superior a lo que estamos incorporando renovabilidad en nuestros sistemas energéticos. ¿Cómo se va esa energía a nivel de los distintos sectores de consumo? La gran parte de los combustibles fósiles se van al sector transporte, que representa un 38% del consumo final de energía. El 29% aproximadamente representa consumo industrial, y el sector residencial un 16%. Entonces, esa es la forma en la cual estamos consumiendo la energía a partir de la información del 2019
que es consolidada en los balances que procesa OLADE. Parte de lo que hoy decía Leonardo y ampliando en esta información. Leonardo decía cuánto contribuye la región a las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero comparemos lo que es la matriz de generación y la matriz energética de nuestra región. ¿No? En términos de energía primaria, estamos hablando que la hidro y las otras renovables en nuestra región representan el 29%, mientras que en el resto del mundo estamos hablando de un 12-13% aproximadamente. Sin embargo, el petróleo, que tiene mayor incidencia en el resto del mundo comparativamente con nuestra región, es parte de esa diferencia, pero la otra importante diferencia es el rol que tiene el carbón natural en la matriz energética de nuestra región. Mientras que en nuestra región el carbón natural solamente representa un 8%, en el resto del mundo sigue representando un 27% comparativamente. Y nuestra región tiene una participación porcentual del gas natural, un combustible de menor intensidad en emisiones de carbono, superior a lo que es el gas natural en la matriz de energía global. Si hablamos en términos de generación de energía, acá se da la gran diferencia. Nuestra región tiene capacidad instalada en generación eléctrica por fuente muy distinto a lo que se observa en el resto del mundo. Nuestra región tiene un 45% de la capacidad instalada de fuente hidro, mientras que el resto del mundo tiene apenas un 15% de esa capacidad instalada. Entonces ahí se da la gran diferencia también en lo que es la generación de electricidad comparativamente con el resto del mundo. Nosotros estamos en una situación de renovabilidad a nivel de la capacidad instalada para la generación eléctrica en el entorno del 58% de capacidad instalada de origen renovable. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en mente. No queremos decir con esto de que la región no tenga muchísimo para hacer, tenemos que avanzar muchísimo en términos de las transiciones energéticas, pero partimos de una situación de base que comparativamente con el resto del mundo es sustancialmente mejor. Lo que decía hoy de ese achatamiento que tenemos en la renovabilidad y en la capacidad instalada de generación. A ver, muchos países han instalado una gran cantidad de energía renovable no convencional para la generación eléctrica, pero eso se ha dado no en toda nuestra región. Y también tenemos que destacar que el Sankey que yo mostraba anteriormente, que es para toda América Latina y el Caribe, si lo analizamos por sus regiones, no es lo que transita toda nuestra región. Cada región tiene sus particularidades. Por ejemplo, el Caribe tiene una incidencia mucho mayor del petróleo respecto a lo que es Centroamérica y Sudamérica. Entonces, esas particularidades las tenemos que considerar. Y el otro elemento que quiero dejar como una señal de alerta es que no estamos incorporando las energías renovables en nuestra matriz al ritmo que sería necesario para el cumplimiento de los compromisos climáticos en toda América Latina y el Caribe. Como les comentaba, y este es a nivel de generación eléctrica, cómo está evolucionando la generación de electricidad, ustedes ven que no estamos incorporando la renovabilidad al ritmo que deberíamos. Tal vez en los últimos años ha habido un nuevo impulso para la renovabilidad a partir de la baja de precios de las energías renovables no convencionales, pero tenemos que incrementar esa tasa de incorporación. Ahora hablemos no de energía primaria, hablemos de energía final. Y a nivel de energía final tenemos un 25% de renovabilidad de la matriz de energía final. Entonces, eso también es un diferencial importante con lo que es el resto del mundo. Y algo que se comentaba hoy, cuando hablamos de transiciones energéticas no hay un único camino. Las transiciones energéticas necesariamente tienen que
incorporar lo que es la dotación de recursos por parte de los países, lo que es las capacidades internas que tienen los países y también lo que es el desarrollo propio de tecnologías, lo que son los recursos humanos involucrados y el acceso al capital que tienen nuestros países. Entonces, cada camino para las transiciones energéticas es diferente dependiendo de lo que es la realidad de cada país, ¿no? No voy a profundizar en este índice, pero esto es un poco la foto de lo que son las transiciones energéticas con este indicador que desarrolló el Foro Económico Mundial para, de alguna forma, incorporar los distintos factores que inciden en las transiciones energéticas. Tenemos países que están dentro de los mejor rankeados, como Uruguay, como Costa Rica, países que han logrado prácticamente un 100% de renovabilidad en su matriz de generación eléctrica, pero aparte con un ecosistema desarrollado bastante propicio para el desarrollo de las energías renovables. Pero quiero dejar presente algo, que el índice de renovabilidad no representa, no representa lo que es la incorporación de energías renovables dentro de la matriz de energía primaria. Por ejemplo, Haití tiene una participación de energías renovables por la alta participación de la biomasa dentro de su matriz energética, que llega prácticamente a un 76% de renovabilidad, pero eso no significa que ese país esté bien rankeado en términos de transiciones energéticas. Entonces, eso es lo que incorpora este índice de transiciones energéticas, más allá de lo que es la participación de las energías renovables dentro de la matriz energética de cada país. Lo que también quiero destacar es que hemos tenido un avance sustancial en aquellas fuentes de energía que han representado un sendero de reducción de costos, como la energía solar y la energía eólica. Y en nuestra región estas energías están siendo incorporadas sin la necesidad de incentivos a través de feed-in tariff y otros instrumentos que distorsionan el funcionamiento de los mercados. Entonces, las energías Alfonso, renovables... ¿podemos ir ya estoy cerrando. empaquetando? Gracias. Sí. Un tema para cerrar, fundamental, la iniciativa RELAC, tenemos un 70% como propósito de llegar en capacidad instalada de generación renovable para nuestra región. Es una iniciativa ambiciosa que trata de acelerar el proceso de incorporación de renovables. ¿Y qué son cosas que tenemos que tener en cuenta a futuro? El hidrógeno verde, la electromovilidad, el energy storage, el almacenamiento de energía, nuevas fuentes de energías renovables para su incorporación, como la geotermia o la utilización de energías marinas. La capacidad que tenemos de generar hidrógeno azul, y esto en signos de interrogación a partir de la captura de CO2. Trabajar en las redes inteligentes, la digitalización, mayor generación distribuida y fundamentalmente también la eficiencia energética. Entonces, ¿qué son cosas que son fundamentales para acelerar las transiciones energéticas en nuestra región? Primero, considerar la disponibilidad de recursos en términos de energías renovables. La planificación y el trabajo de políticas de largo plazo en términos de energía. Y también lograr que las nuevas tecnologías se logren incorporar a los modelos de desarrollo de cada país para que cada país desarrolle su propio modelo de descarbonización, ya sea carbono neutralidad o descarbonización, es algo que estamos discutiendo en el seno de OLADE, pero de alguna forma con ese horizonte de descarbonización para lograr un mayor desarrollo de toda nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Y con esa nota nos quedamos primero con el mensaje de Camila, donde hoy es mucho más barato
tener un empuje grande hacia la sustentabilidad, y el otro es si trabajamos en equipo, reconociendo cuáles son nuestras capacidades, vamos a poder avanzar a cumplir nuestros compromisos en las metas del país, como comentaba Alfonso. Y con eso me gustaría darle la palabra a Gustavo para que escuchemos los retos y las oportunidades que se presentan en el país más grande de nuestra región, pero además las oportunidades para poder aprender de las lecciones aprendidas de Brasil en el desarrollo de la transición energética. Gustavo, el espaço é tuyo. Muito obrigado, Leonardo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Por favor, me digam se estão vendo. Tá perfeito. Bem, então, primeiramente, gostaria de agradecer ao pessoal da Konrad Adenauer, o pessoal do Ministério de Minas e Energia pelo convite, né, por essa oportunidade da gente estar aqui discutindo um tema tão caro a todos, né, que é a questão da transição energética. Meu nome é Gustavo Nassif, eu sou superintendente adjunto de estudos econômicos e energéticos na EPE, e eu vou tentar trazer aqui brevemente alguns aspectos relevantes do nosso ponto de vista nessa questão da transição energética, focando um pouco mais no Brasil, né? Mas primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a EPE, porque nem todos conhecem, né? A EPE é uma empresa pública federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, e a gente desenvolve estudos e estatísticas energéticas para subsidiar a formulação, implementação e avaliação da política energética nacional no Brasil. E aí, como a discussão é sobre transição energética, né, acho que um ponto comum aí é analisar um pouco de onde a gente parte, né? E aí eu peguei aqui umas estatísticas do nosso balanço energético nacional, e a gente consegue ver que o Brasil, de fato, parte de uma posição diferente do mundo, vamos dizer assim, né? Quando a gente olha a oferta interna de energia do Brasil, a gente tem um índice de renovabilidade de 48,4%, contra uma média mundo de 13,8%. E quando a gente vai olhar, então, a matriz elétrica, essa diferença é ainda maior, né? O Brasil tem uma matriz elétrica com quase 85% de renovabilidade, enquanto o mundo está aí com matriz em torno de 23%. Então, o nosso ponto de partida no Brasil já é um ponto de destaque, né? E por essa razão, né, a Agnes já comentou aí em outros momentos, no diálogo de alto nível das Nações Unidas sobre energia, o Brasil foi escolhido para ser o líder, um dos líderes na temática transição energética, muito por conta dessa posição de partida, né? Obviamente, por ter essa condição diferenciada, né, as emissões relacionadas à energia no Brasil, elas respondem por cerca de 32% das emissões totais do país. Isso é um cenário diferente também do que o que a gente observa no mundo, né? Acho que no mundo o setor energia responde por quase 70% ou mais das emissões dos países. O caso brasileiro, isso é bem menor, fruto dessa matriz diferente que nós temos. Isso aqui é importante para a gente analisar sobre a ótica brasileira, né? Porque as oportunidades e os custos associados a abatimento em diferentes setores variam também com essa distribuição dentro das emissões do país, né? Mas até aqui eu falei sobre presente, né? E aí, quando a gente está falando de transição energética, a gente, obviamente, o presente, o nosso ponto de partida é um ponto muito interessante, é um ativo geopolítico do país que desenvolveu esse tipo de matriz elétrica, esse tipo de matriz energética, mas quando a gente fala em transição energética, a gente está pensando muito mais no caminho, né, nos desafios associados a como poder descarbonizar as economias, né? E aí, para a gente fazer essa análise, eu trouxe um pouquinho uma perspectiva do instrumento de estratégia de longo prazo do governo brasileiro, que é o Plano Nacional de Energia, que foi lançado no ano passado, em 2020, um trabalho conjunto do MME com a EPE, e lá a gente estabelece alguns cenários para fazer
para analisar como vai evoluir a questão energética no longo prazo, né? E aí o cenário que eu vou trazer aqui é um cenário que a gente chamou de desafio da expansão, né? Porque ele implica um crescimento econômico bastante substancial, um crescimento médio de 3,1% ao ano, né? Bastante significativo. E com essa trajetória, é interessante notar, e esse gráfico traz um pouco isso, a gente chegaria em 2050 em níveis de PIB per capita e de oferta interna de energia per capita compatíveis com o Reino Unido de hoje. Tá? A gente, obviamente, quando está falando olhando o futuro, né, a gente tem que se preocupar não só com os impactos ambientais, né, como a questão da descarbonização traz isso fortemente, como também, aí, olhando sobre a ótica de países em desenvolvimento, a gente tem que estar muito atento à questão do desenvolvimento socioeconômico, a segurança energética e a própria competitividade das fontes, né? E quando a gente olha assim, nesse cenário de desafio da expansão, a gente observa que, de fato, a demanda de energia deve crescer substancialmente. Então, a gente observa que, comparando 2015 com 2050, a expectativa é de que a demanda energética cresça 2,2 vezes o tamanho de 2015, né? Então, é um crescimento substancial e com um processo de eletrificação bem intenso, porque a demanda elétrica cresce 3,3 vezes a demanda de 2015. Esse contexto é importante e é bastante, como a gente está aqui no contexto da América Latina, é importante a gente observar isso porque, na verdade, temos índices de oferta de energia per capita bastante modestos quando comparados às economias desenvolvidas e, obviamente, o desenvolvimento socioeconômico, em alguma medida, também vai pressionar o crescimento da demanda energética, né? Então, quando a gente está falando de transição energética, né, eu acho que é um ponto pacífico que eletricidade renovável será fundamental, né? E aí eu trouxe aqui, já foi mencionado aí também por alguns colegas, o cenário Net Zero em 2050 da Agência Internacional de Energia. Ele pressupõe, por exemplo, que as renováveis responderão por cerca de 88% da geração de eletricidade em 2050. Quando a gente olha para o PNE 2050, a gente vê que, de fato, há uma factibilidade bem grande de que a matriz elétrica brasileira evolua nesse sentido. Na grande parte dos cenários de expansão que a gente rodou, isso fica, inclusive, acima de 90%. Então, a estratégia de longo prazo nossa está alinhada com essa questão. E isso, obviamente, é possível graças à expansão da transmissão, como a Agnes falou também no começo do evento, né? O Brasil investe substancialmente nisso, que dá uma flexibilidade que é crucial para esse processo de integração de renováveis. Esse crescimento das renováveis, obviamente, tem dois grandes líderes, né, que são solar e eólica. Os cenários Net Zero da agência, que é à esquerda da tela, indicam isso. E o PNE também, aí mostrando a figura da direita, mostra que tanto eólica quanto solar terão uma participação significativamente maior do que tem hoje e crescente, né? Então, são os grandes carros-chefes, eu acho, da expansão elétrica hoje. Isso é uma condição que já está meio que dada, né? E para a gente ter ideia, por exemplo, no último plano decenal de energia, publicado pelo Ministério e pela EPE, da expansão até 2030, acho que 2/3 da expansão elétrica até 2030, acho que 2/3 era por eólica e solar, tanto centralizada quanto distribuída. Então, isso já mostra a força que essas duas fontes têm nesse processo de descarbonização. Mas aí eu venho para um outro ponto, que é eletricidade limpa e eletrificação são fundamentais, mas não são suficientes, né? Então, os cenários de descarbonização, né, o que a gente vê, e nesse documento da Agência Internacional, por exemplo, eles trazem isso, é que até 2030, essa expansão de solar, eólica e o aumento da renovabilidade das matrizes elétricas já vão
ajudar muito no atingimento das NDCs que os países se comprometeram, mas se a gente quiser, de fato, continuar descarbonizando as economias, a gente precisa aumentar o investimento em tecnologias que ainda não estão prontas, né? Então, não é o caso da solar, não é o caso da eólica, mas uma série de tecnologias que vão justamente poder entrar nesses setores que são de difícil descarbonização. E quais são as tecnologias que podem fazer isso, né? São os biocombustíveis avançados, o hidrogênio de baixo carbono, a captura de carbono, reatores nucleares modulares, a digitalização. Então, a gente enxerga que tem uma série de tecnologias que precisam, sim, ser desenvolvidas para a gente avançar nesse sentido. E aí, bem, o grande mensagem do slide anterior é a inovação tem um papel-chave. E o que o governo brasileiro tem feito nesse sentido, né? No começo desse ano, o CNPE lançou a Resolução 02 de 2021, que versa justamente sobre uma priorização de recursos de programas regulados das agências de eletricidade, no caso da eletricidade, a ANEEL, e de petróleo, gás e biocombustíveis, no caso delas, a ANP, dando priorização de temas que foram tidos como importantes na estratégia setorial de longo prazo, no caso, o documento do PNE. E aí, essa resolução ela dá diretrizes de priorização para as tecnologias de digitalização, armazenamento, hidrogênio, biocombustíveis, minerais estratégicos para o setor energético, nuclear e geração termoelétrica sustentável. Então, essa é uma forma do governo conseguir alinhar a estratégia de longo prazo que está definida no Plano Nacional de Energia com essa questão da necessidade de investimento em inovação em tecnologias que vão ser fundamentais para o momento imediatamente após 2030, por exemplo. Então, o governo identificou essa oportunidade, fez essa proposição no CNPE, isso foi aprovado e é uma oportunidade de alinhamento. Adicionalmente, essa questão da inovação no Brasil ela é bastante transversal, a gente tem muitas instituições que investem em pesquisa e desenvolvimento no setor de energia. A EPE e o Ministério de Minas e Energia têm desenvolvido, no âmbito dessas discussões sobre inovação, não só a EPE e o Ministério, como diversas outras instituições. A Camila, que está aqui da CEPAL, também foi uma parceira desse processo durante o Energy Big Push, o CGE, uma série de instituições no âmbito do governo e de cooperação internacional. A gente desenvolveu uma plataforma que buscou estruturar como que são feitos os investimentos públicos e publicamente orientados em pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor de energia, seguindo a metodologia da Agência Internacional de Energia, para a gente poder ter um mapeamento da cena de como esses volumes estão evoluindo, quais são os tipos de investimentos. E aí eu coloquei aqui na apresentação um link, convido a todos vocês que estão nos assistindo a acessar a plataforma InovaE, que foi lançada na semana passada e que é um importante trabalho de mapeamento dos investimentos em inovação no setor de energia no Brasil, né? Então, a inovação tem um papel-chave e a governança também, né? E para manter a liderança em setores estratégicos, por exemplo, o governo tem buscado desenvolver alguns programas, como é o caso, por exemplo, do programa Combustível do Futuro. Oi. Podemos ir cerrando a apresentação? Tá bom. O programa Combustível... Já encerro, Leonardo. O programa Combustível do Futuro ele é uma proposta de medidas para incrementar a utilização de combustíveis sustentáveis e de baixa intensidade de carbono, bem como da tecnologia veicular nacional com vista à descarbonização da matriz energética de transporte nacional. Então, ele está buscando justamente avançar nessas áreas dos biocombustíveis avançados, que vão ser fundamentalmente essenciais para o processo de transição energética, entendendo que o Brasil tem um papel e tem uma relação custo-benefício, né, em termos de aproveitar o biocombustível sustentável, que deve ser explorado como uma vantagem competitiva.
Um outro papel também do governo é tentar desenvolver novos mercados, como é o caso da estruturação do programa de hidrogênio, que tem sido feito também pelo governo, lançado o Programa Nacional de Hidrogênio, que ele busca justamente articular políticas públicas, tecnologia e mercado para alavancar a economia do hidrogênio no país, e ele está estruturado na forma de 6 eixos, como a gente colocou aqui, e é também um tema muito caro nessa questão da transição energética que tem que ser levado em consideração. Então, assim, concluindo aqui a minha apresentação, né, na verdade, quando a gente fala em transição energética, a gente pode dividir, eu pelo menos dividi aqui na apresentação, em 2 grandes grupos, né? Tem aqueles grupos que são baseados em tecnologias já maduras e que dependem, obviamente, de uma aceleração dos investimentos, como são o caso da energia eólica, da energia solar, e tem um outro grupo que ele depende muito mais de inovações e de desenvolvimento de novos modelos de negócio, novos mercados, e que serão fundamentais. Então, não adianta a gente, por exemplo, ficar só olhando a eletrificação e só incentivando a eletrificação. A gente precisa atacar, sim, essa questão da renovabilidade, das matrizes elétricas, mas não podemos abrir mão de olhar essas tecnologias que serão fundamentais no momento logo adiante, né? Eu acho que é o momento já amanhã, praticamente, a gente já precisa ter essas tecnologias, e para isso o governo precisa sinalizar, e o governo tem sinalizado isso, quais são as áreas que, do ponto de vista do Brasil, são consideradas como estratégicas e que, portanto, devem ser desenvolvidas no âmbito nacional. Então, eu encerro aqui minha apresentação. Muchas gracias, Gustavo. Sin duda, lo que nos presentas, un elemento clave pues es la innovación, y eso nos da pie para pasar de inmediato a las preguntas y respuestas. Y yo quisiera, hay algunas preguntas en el chat. La primera de ellas sería para Alfonso. Pregunta Natalia Moraes de la EPE, si hay algún mapeo de impactos en cuanto a la cadena productiva, desarrollo industrial y puestos de trabajo en la región relacionados con las energías renovables, por ejemplo, eólica, solar y biomasa. Y para eso le pediría a Alfonso si pudiera contestar en un par de minutos. Hay otra pregunta para Camila, un par de minutos, sobre el concepto de Big Push. ¿Qué es lo que requerirían hacer los gobiernos para facilitar que se den las inversiones en energías sustentables, como fue en la presentación? Para Gustavo, un par de minutos igual, ¿cuáles son o qué elementos habría que trabajar para poder avanzar en los sectores de difícil descarbonización en Brasil? Y por último, pensar, por ejemplo, el papel del gas natural. Esa es una pregunta abierta. El papel del gas natural en nuestra región y, bueno, particularmente en Brasil con los, digamos, con los nuevos recursos en el presal. Y con eso, si quieren, Alfonso. Bien. Un par de minutos. Sí, perfecto. A ver, esto lo tenemos como uno de los elementos a ser desarrollados en el marco del RELAC, disponer de esa información para nuestra región. Algunas agencias internacionales han desarrollado algunos análisis globales en términos del impacto de las transiciones energéticas en la generación de empleo y también en lo que hoy se denomina transiciones justas, que a mí es un término que no me gusta demasiado, pero en sí a lo que estamos hablando es, bueno, cómo se está desplazando el aparato productivo de un espacio que genera de alguna forma
agentes del mercado con cierto nivel de impacto y parte de la población que también puede llegar a tener un cierto nivel de impacto, y cómo compensar esos efectos negativos asociados a las transiciones energéticas. Eso es algo que lo tenemos en agenda, es algo que va a ser también parte del desarrollo de la plataforma y la iniciativa RELAC, tratar de cuantificar estos elementos, pero no tenemos todavía estos números desarrollados para nuestra región. Lo que sí a priori podemos estar diciendo que a partir de un mayor desarrollo de las energías renovables, por el nivel de escurrimiento que tiene en la economía el desarrollo de las energías renovables a nivel de generación de empleo, a nivel de cadenas productivas involucradas, por ejemplo, en el tema de los biocombustibles en Brasil, la gran capacidad que tiene esa cadena de generar y tener un escurrimiento positivo en las economías locales, y también el efecto de descentralización que tienen estas fuentes de energía para lograr desarrollar áreas geográficas que están deprimidas en términos de sus indicadores de desarrollo social. Eso es algo que lo tenemos en carpeta de evaluar para tener los números precisos y la información precisa para América Latina y el Caribe, y no meter todo dentro del gran paraguas global en el marco de estos estudios similares que han desarrollado algunas de las agencias internacionales. Perfecto. Mil gracias, Alfonso. Gracias por las preguntas, muy interesantes. Si el moderador me permite muy brevemente comentar que en CEPAL tenemos algunos estudios sobre estas variables. Entiendo que es un tema... Perdão, vou passar para o português. É um tema muito de vanguarda, né? Ou seja, essa é a discussão do momento. Mas eu queria comentar sobre dois documentos. Um é o documento Construir um Novo Futuro, de 2020, da CEPAL, que é o documento que trata dos setores estratégicos para o grande impulso. Lá nós trazemos algumas estatísticas e simulações de cenários para investimentos nesses setores estratégicos, incluindo energias sustentáveis, com projeções sobre impacto nos empregos para a região. E adiantando, os cenários mostram que, claro, investimentos nesse setor trazem um aumento importante na geração líquida de empregos, né? Ou seja, gera mais empregos do que se perderia em setores menos limpos ou mais poluentes. Também comentar sobre o programa Cidades Inclusivas, Sustentáveis e Inteligentes, ou o programa CICI. Nesse programa, nós estamos fazendo um mapeamento detalhado sobre a questão da capacidade industrial, da cadeia produtiva em países selecionados da América Latina, para justamente atender essa necessidade de transição energética, de eletrificação do transporte, etc. Mas entrando rapidamente na pergunta que foi feita para mim sobre quais políticas, né, e o papel dos governos para o Big Push, para o grande impulso para a sustentabilidade, nós entendemos que o grande impulso, ele é, na verdade, uma grande orquestração, né? Ele é uma grande coordenação de diversos atores. Entendemos que o setor privado vai ter um papel central, assim como o setor público. A profundidade dessa transformação que nós estamos falando, ou seja, chegar a net zero, é uma transformação muito profunda, que não vai ser possível de ser atingida apenas com o setor privado ou apenas com o setor público, vai realmente ser necessária uma concertação, uma orquestração, uma coordenação dos diversos atores. E na abordagem do Big Push, do grande impulso, o Estado, o governo, ele tem o papel de ser um catalisador, né? Ele é quem está ele é o maestro dessa orquestra, né? Ele que tem a capacidade de
fazer um planejamento, de colocar diretrizes, de rever os marcos legais, e aí a gente fala de uma coordenação ampla das políticas setoriais, fiscais, regulatórias, enfim, que todas essas políticas permitam que esses investimentos sejam realizados. Desculpa, vai ser um pouco mais genérica a resposta por conta do tempo, mas acho que a palavra-chave aqui é coordenação. Correcto. Mil gracias, Camila. Gustavo, un par de minutos. Ya nos pasamos de la hora, pero si hay posibilidad de que nos extendamos este par de minutos, te agradecería brevedad. Mil gracias, Gustavo. Perfeito, obrigado, Leonardo. Sobre a primeira pergunta, né, quais os elementos necessários para avançar nos setores de difícil descarbonização, a gente entende que é um pouco o que estamos tentando fazer, né, o que o governo está tentando fazer, tanto alinhar os esforços de pesquisa, desenvolvimento e inovação para áreas que são importantes estrategicamente no longo prazo. Então, essa resolução do CNPE, por exemplo, traz um pouco essa questão. Um outro ponto identificado que existem áreas estratégicas para o país, como, por exemplo, o caso do biocombustíveis, o caso do Programa Nacional do Hidrogênio, o governo, a partir da interação com os agentes privados, obviamente, desenvolver e sinalizar para esses agentes que estamos querendo desenvolver essas tecnologias aqui no Brasil, porque elas têm grande sinergia com as nossas vantagens competitivas, né? Então, posso citar um exemplo aqui dessa coordenação, né? A Agnes está aí, pode até me corrigir, mas durante a elaboração das diretrizes do Programa Nacional do Hidrogênio, o MME, junto com as outras instituições que estão ali ao redor, e a EPS inclui, né, nelas, coordenou, por exemplo, mais de 25 reuniões com agentes privados interessados no setor de hidrogênio, alguns que já atuam no setor de hidrogênio, como uma forma de começar a catalisar, né, e organizar essas discussões e sinalizar, olha, o governo brasileiro está olhando para isso e está querendo desenvolver tecnologias para endereçar os nossos desafios estratégicos. E aí, com relação à segunda pergunta, também sendo bem breve, Leonardo, papel do gás natural, né? Eu acho que o Brasil tem muitos recursos, né? Então, obviamente, o gás natural é um deles, e eu acho que muitas vezes a gente precisa enxergar o potencial do gás natural, eventualmente até como um indutor de outros mercados. Então, o gás natural, por exemplo, pode ter um papel importante no desenvolvimento do mercado de hidrogênio nacional, porque você já tem, por um lado, uma infraestrutura de gás natural, ao mesmo tempo o Brasil tem muitos recursos, então ele pode ser um indutor para esse mercado. Então, a gente entende que, e a gente advoga na EPE, que a gente não precisa necessariamente escolher um caminho só. O que a gente precisa fazer é identificar estrategicamente quais são as possibilidades em que o Brasil pode, de alguma forma, se diferenciar, desenvolver suas habilidades e contribuir com o mundo para o processo de transição energética, para o processo de descarbonização. Então, muitas vezes, as questões são postas um pouco em termos antagônicos, né? E, na verdade, eu acho que soluções de tal complexidade como descarbonização, a gente precisa pensar cada vez mais em soluções complementares e não necessariamente antagônicas, identificando os nichos em que cada solução tecnológica pode contribuir e pode alavancar o desenvolvimento dos países de uma forma geral, né? Perfecto, Gustavo. Por aquí hay otra pregunta sobre México. Voy a contestar brevemente. En México simplemente hubo un cambio de modelo económico. Previamente el marco jurídico actualmente establece la posibilidad de participación del sector privado a lo largo de toda la cadena de valor del sector energético. Con el cambio de administración, la nueva política está más enfocada a privilegiar el desarrollo de las empresas públicas o estatales, y esto pues simplemente está cambiando la dinámica del sector energético mexicano. En cuanto a
de qué manera está manejando los retos en materia de carbono. Básicamente está en cumplimiento con el compromiso de las metas del Acuerdo de París. Ya se presentó la última contribución nacionalmente determinada y pues en ese sentido está en cumplimiento con esos compromisos. Sin embargo, he de comentar que la ambición no está en línea con lo que presenta el panel intergubernamental de cambio climático. Si tomamos en consideración lo que acaba de publicar el panel intergubernamental sobre cambio climático, todos los países debieran de aumentar su ambición y, como bien decía Camila, ese big push, si lo tomamos en consideración hoy, hace sentido no solamente social, ambiental, sino también económicamente. Y si tomamos en consideración lo que dice Alfonso, la única forma de avanzar en esto es cooperar e integrarnos y, como bien dice Gustavo, a través de la innovación. Y con esos elementos me gustaría pedirles que cierren con una palabra solamente, empaquetando la discusión que tuvimos hoy. Una sola palabra. Camila, ¿cuál sería esa palabra? Coordenação. Coordinación. Alfonso. Compromiso. Coordinación. Gustavo. Inovação. Coordinación, compromiso e innovación. Con eso le paso la palabra a Nuska y le agradezco enormemente la oportunidad, el privilegio de poder compartir el espacio con ustedes y felicitarla por un gran evento, y mil gracias a Agnes por su mensaje. Agnes, é com você primeiro. Obrigada, Nuska, obrigada, Leonardo. Assim, eu sempre participo dos webinars e é um momento bom para aprender muita coisa, anotar muita coisa. Eu gostei bastante dessas palavras. Se eu tivesse escolhido uma, eu ia falar sobre resiliência, né? Mas eu acho que mais do que ser resiliente, né, a gente tem que, no fundo, ser capaz de inovar, como disse o Gustavo, e com toda essa coordenação, né, e compromisso das partes envolvidas, né? Então, acho que essas palavras foram bastante boas, assim. Eu entendo, assim, e vi que todo mundo, né, tem falado a mesma coisa, que eu acho bastante positivo, de fato, a gente aproveitar principalmente da região, né, aproveitar nossas vantagens competitivas, aproveitar nossas vantagens em termos de disponibilidade de recursos para ir levando essa agenda para frente, né, e alinhadamente, né, com o mundo. E eu acho que a única coisa que eu senti um pouco falta das nossas conversas aqui que eu acho que digamos assim, é algo meio inevitável, é a questão da precificação de carbono, né, porque, no fundo, a precificação de carbono é algo que tende a dar maior competitividade às outras tecnologias que hoje não são tão competitivas, né? Então, e aí é só para colocar, né, na mesa uma provocação, a minha questão da precificação de carbono, que eu acho que é inevitável e necessária, é o quanto que a gente consegue implementá-la sem aumentar desigualdades, né? Então, isso é a nossa maior preocupação. O Brasil tem participado, né, bastante ativamente, né? Aliás, a gente tem se preparado para participar ativamente, né, da COP26 em Glasgow, e a gente ontem mesmo estava conversando sobre isso, porque estamos todos, né, querendo desenvolver os melhores instrumentos, né, para essa finalidade, mas o quanto que a gente reconhece, né, situações desiguais no mundo, eu acho que é importante levar em consideração. Mas é isso, achei muito, muito produtiva, né, a discussão aqui, e eu acho que a gente precisa de mais ocasiões como essa, né, Nuska, de parar para refletir juntos e trazer esses dados, que eu acho que são muito ricos, e de forma que a gente consiga manter essa coordenação, né, e levando essa agenda para frente. Então, da minha parte, estou bastante satisfeita com o resultado e parabenizo a Konrad Adenauer Stiftung pela iniciativa. Obrigada, Agnes. Eu fiquei muito feliz com esse evento, as apresentações foram excelentes,
Fiquei com ciúmes, também quero falar minha palavra, e, e eu acho que para a gente poder ter um evento como esse, para a gente poder ter especialistas como esse, para a gente poder estudar, aprender, desenvolver, inovar, a base de tudo continua sendo educação. Temos que continuar educando, educando, educando e educando, que eu acho que só assim a gente vai conseguir realmente atingir os objetivos que uma transição energética necessita, os objetivos que uma freadinha aí nessa mudança do clima necessita, que não é só uma freadinha, IPCC está aí, relatório extenso e extremamente importante, de leitura essencial a todos os envolvidos nesses temas. Então, a minha palavra, como sempre, estou ficando sem criatividade, mas é educação. E esse é um dos objetivos da Fundação também, quando a gente possibilita bolsas, estudos para outras pessoas viajarem, fazerem esse intercâmbio, consolidarem seus estudos, suas especializações, e ao mesmo tempo peço encarecidamente que todos os responsáveis em políticas públicas que nos escutem em seus determinados países continuem a dar um olhar especial à nossa educação, educação de base. E, mais uma vez, agradecendo aqui a todos os presentes, tivemos um público excelente, com perguntas super pertinentes. Peço desculpas àqueles que a gente não pôde responder. Meu e-mail está aqui disponível no chat. Quem ficou sentindo falta de alguma informação, por favor, pode entrar em contato comigo. Queria agradecer ao Ministério de Minas e Energia também, Agnes, pela sua presença aqui com a gente, pelo pessoal dos bastidores, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, Departamento de Informações e Estudos Energéticos, através do André Osório, que nos possibilitou também juntar essa equipe maravilhosa, Letícia Maciel, Gustavo Mazzilli, que também nos apoiaram nesse evento. Não podemos esquecer os nossos tradutores, que sem eles aqui a gente não consegue integrar esse público tão amplo, ou seja, integrar uma região, mais uma vez falando integração, multilateralismo, cooperação, palavras-chave para que a gente possa crescer juntos, acima de tudo. Muito obrigada ao pessoal da técnica, que também está aqui com a gente, que sem ela a gente também fica aqui meio perdido, não sabe para onde vai. Em nome da Fundação Konrad Adenauer, em nome do Programa Regional de Segurança Energética e Mudança Climática para a América Latina, meu muito obrigado a todos, espero vê-los em um momento próximo, porque ainda temos muita coisa a discutir, muita coisa a conversar, muita coisa a trocar. Meu muito obrigada a todos, Gustavo, Alfonso, Camila, Leonardo. Uma boa tarde para quem já está na parte da tarde e um bom fim de manhã para aqueles que estão ainda terminando a sua manhã. Tchau a todos. Muchas gracias. Obrigada, Nusca. Eu que agradeço, Camila. Você tem meu contato, vamos manter aí o contato, que acho que ainda tem muita coisa para a gente conversar. Com certeza. E desenvolver junto. Tchau, tchau, Anusca, obrigado. Tchau, aí. Gustavo, obrigadão, excelente apresentação. A gente se vê na próxima. Com certeza, e ela será em breve. Tá bom, vamos nessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode desconectar ou espera todo Pode, mundo? você fica à vontade para sair, eu fico aguardando todos saírem. Nilson, se for fácil. Sim.
O pessoal está saindo aí aos pouquinhos, né? Não tem problema. Sim, nós Mais ainda uma vez, temos... agradecer aí a ajuda de vocês, o trabalho de vocês, saiu tudo excelente. Bom, nós que agradecemos aí a oportunidade de mais um trabalho. Maravilha. Eu vou te pedir a gentileza de ter um cuidadinho aqui com esse nosso questions and answers e com o chat. Tiveram algumas perguntas que não foram respondidas e talvez eu consiga depois responder. Aí você me manda quando mandar os relatórios, tá bom? Claro, com certeza eu envio tudo isso logo depois. Você pode fechar a sala se você quiser, tá? Ok.